Finalmente, o Bayern de Munique conquistou a Bundesliga da temporada 2024-2025. Um título que, vamos combinar, já estava encaminhado fazia tempo, né? Eu acho que desde que a gente teve o confronto direto na Bayer Arena, que a partida terminou empatada em 0-0, desde aquele confronto, o título do Bayern de Munique já estava muito encaminhado e já era altamente improvável aí que o Leverkusen conseguisse virar, né? Eu só estava esperando em qual rodada seria esse título, beleza? O Bayern de Munique poderia ter sido campeão já ontem, né? No sábado, na partida contra o Leipzig, né, cara? Porque o Bayern de Munique precisava vencer o Leipzig fora de casa para confirmar aí o título da Bundesliga, né? E assim, esse jogo foi uma doideira, tá? Um senhor entretenimento com doses de drama, com doses de comédia também, por que não, né? O Bayern de Munique saiu perdendo por 2-0 após um grande primeiro tempo da equipe do Leipzig. Assim, sempre bom lembrar, cara, que o Bayern de Munique tá muito desfalcado nessa reta final da temporada. E para esse jogo ele ainda tinha o desfalque do Harry Kane, né? Que não tá lesionado, mas ele estava suspenso para essa partida. Então, assim, era um Bayern de Munique longe do ideal. Tava sem alguns dos seus principais jogadores, como, além do Harry Kane, o Jamal Musiala, né? Que se lesionou, só volta, acho que pro Mundial de Clubes, né? Acho que o Jamal Musiala vai conseguir retornar a tempo, se eu não me engano. Então, é um Bayern de Munique longe do ideal, né? O Leipzig conseguiu fazer um grande primeiro tempo. Fez 2-0 ali, após o primeiro gol com uma senhora lambança do goleiro do Bayern, né? O rapaz lá novo, que eu esqueci o nome agora, tá substituindo o Neuer, que tá lesionado também. Saiu do gol todo errado, o Chesco foi lá, deu aquele 3D do cebuso de fora da área para abrir o placar. E aí, cara, no segundo tempo, irmão, eu não sei o que é que o nosso Company fez. Urbig, o nome do goleiro, Alisson, exatamente. Eu não sei o que é que o nosso Company fez no intervalo, cara. Mas, irmão, ele esculhambou até a mãe dos jogadores no intervalo, cara. Porque os caras voltaram pro segundo tempo completamente mudados. E não demorou muito pro Bayern de Munique conseguir empatar o jogo, né, cara? Foram 2 gols relâmpagos ali. Um gol do Eric Dier, hashtag aquele, que também conquistou seu primeiro troféu, tá? Vocês aí só querem saber do Harry Kane, vocês só falam do Harry Kane. Mas tem que respeitar o Eric Dier, porque ele também conquistou o primeiro troféu da carreira. Também passou a carreira inteira no Tottenham, igual o Harry Kane, então não surpreende, né? E depois o Olise, no famoso kickoff glitch reverso, né? O kickoff saiu ali com o Leipzig, eles perderam a bola da maneira mais patética possível. O Olise saiu na cara do gol e empatou o jogo. E aí na reta final, o Leroy Sané com um chutaço ali de perna esquerda dentro da área, virou a partida e estava dando o troféu ao Bayern de Munique da maneira mais épica possível. Lucas, não tem, beleza? O Son também não tem troféu. O que é que você esperava? Também o jogador fez quase a carreira inteira no Tottenham, cara. Então não, o Son também não tem troféu. Vai ter gente que vai citar, por exemplo, Jogos Olímpicos Asiáticos, que ele ganhou, se eu não me engano, né? Mas não... É a mesma coisa que medalha de ouro de Olimpíada. Não conta como troféu oficial, beleza? Parecia que seria um título épico. Pô, virada, fora de casa, papapá, simplesmente inacreditável. O Harry Kane tava vendo o jogo lá do camarote e toda vez que o Leipzig fazia um gol, o câmera focava no Harry Kane. Ah lá, o miserável. Ê, bicho zicado das graças. Era basicamente isso que o câmera tava querendo dizer. Aí, conforme o Bayern de Munique foi crescendo a vantagem, foi construindo o placar pra conquistar o troféu, eles mostrando o Harry Kane cada vez mais empolgado. E aí, pá, gol do Sané. O Harry Kane saiu do camarote, desceu 15 milhões de escadas até chegar na beira do gramado. Tava lá todo feliz, todo empolgado. Meu Deus, o Harry Kane vai poder comemorar o seu primeiro troféu. Finalmente os caras vão pra Ibiza encher o rabo de cachaça, de cerveja pra comemorar esse título. E aí, o Bayern de Munique tomou um empate. Com Poulsen, eterno, interminável Poulsen. Cara, eu me lembro, não sei vocês, tá? Mas eu me lembro de jogar o My Club, que era o modo online do nosso falecido PES. Acho que lá no PES 2017, eu me lembro de jogar My Club e de usar o Poulsen no meu ataque. Isso faz 73 anos e o filho da mãe ainda tá metendo gol contra o Bayern de Munique, jogando pelo Leipzig. E golaço, tá? Um belo de um golaço, uma cavadinha maravilhosa aí do Poulsen para empatar esse jogo e frustrar o Harry Kane, cara, inacreditável. Eu gostei muito da narração do cara, acho que era da Casé TV, né, se eu não me engano, que tava narrando o jogo. Que, cara, quando saiu o gol do Poulsen, o narrador da Casé TV, ele faz assim: pra que você desceu pro gramado, Harry Kane? Porque assim, irmão, é muito cômico, cara. É por isso que eu falei que é um filme de drama com comédia, é uma comédia dramática. Porque, cara, não é possível, irmão. É inacreditável um negócio desse. Tava tudo resolvido.
Luiz Alano, narrador. Exatamente, Alisson. Luiz Alano, grande narrador. Tava tudo resolvido, cara. O filho da mãe desceu pra comemorar e os caras tomaram empate do Poulsen. O cara que tem 56 anos de idade, é o cara, como é o nome? É o Kazui, aquele japonês lá que não para de jogar de jeito nenhum. Só que do futebol dinamarquês, né? O Poulsen é dinamarquês, se eu não me engano. Cara, é inacreditável uma parada dessa, cara. Só que assim, ainda assim tava meio que encaminhado pro Kane ser campeão nesse fim de semana. Porque mesmo com o Bayern de Munique empatando, o Bayer Leverkusen ia enfrentar o Freiburg fora de casa. O Freiburg tá fazendo uma Bundesliga bem legal, é um time bem forte, bem chato de se enfrentar. Então eu já tava pensando, cara, eu acho que o Leverkusen não ganha do Freiburg fora de casa. Então eu acho que de qualquer forma o Kane vai ser campeão nesse fim de semana. Só que é aquele negócio, né, cara? O ponto fraco de pontos corridos. Tipo assim, eu não sou uma pessoa que é hater de pontos corridos, tá? Eu consigo entender os argumentos de quem não gosta de pontos corridos, de quem prefere sempre que o campeonato fosse mata-mata. Mas, assim, é fato que esse é um dos pontos ruins do campeonato de pontos corridos, que é a possibilidade de você ser campeão sem estar em campo. O que é meio broxante, vamos ser sinceros, tá? Tipo, é bem mais da hora quando você consegue confirmar o título jogando. Que nem foi, por exemplo, o Liverpool recentemente, né? O Liverpool, todo mundo já sabia que o Liverpool ia ser campeão, não era nenhuma surpresa, mas eles conseguiram confirmar matematicamente o título da Premier League numa grande goleada contra o Tottenham Hotspur. Então foi muito mais interessante, foi muito mais da hora, a torcida festeja, pá. E assim, não tô dizendo que a torcida do Bayern não vai festejar, é óbvio que vai, pô, próximo fim de semana, jogo na Allianz Arena, os caras vão beber cerveja até dar uma dor no pé do estômago. Mas seria mais da hora ainda se o Leverkusen tivesse conseguido vencer esse jogo, né? E o Bayern precisasse vencer, ou pelo menos empatar, né? No caso da próxima semana, para poder confirmar o título. Não aconteceu, né? Inclusive eles quase perderam, né? O Freiburg abriu 2-0 ali. E aí na reta finalzinha do jogo, o Leverkusen, naquele velho estilo Leverkusen do Xabi Alonso, conseguiu empatar o jogo. E, pô, na hora eu pensei, não é possível que os caras vão virar, velho. Pô, o Kane é muito zicado, velho. Ele não vai ser zicado a esse ponto, né? E de fato não foi, porque a partida terminou empatada. E assim o Bayern de Munique confirmou o seu 34º campeonato alemão. Cara, 34 Bundesliga dose, hein, meu irmão? 34 Bundesliga dose. E assim, é muito doido você pensar, cara, que o Bayern de Munique ele começou a ser um time relevante no futebol alemão nos anos 60, beleza? Antes disso, o Bayern de Munique era um time, pô, pequeno do futebol alemão. E mesmo assim, ele tem 34 títulos da Bundesliga, cara. Então você imagina, se o Bayern de Munique tivesse, sei lá, sido um time mais dominante no futebol alemão durante mais tempo, né? Quantos campeonatos alemães o Bayern de Munique não poderia ter, né? Eu gosto que, assim, se você parar pra pensar, cara, o campeonato mais equilibrado dos principais campeonatos europeus ali, o campeonato mais equilibrado é o francês, em termos de dominância, tá? Não tô dizendo que é equilibrado atualmente, óbvio que não. Mas em termos de dominância, o campeonato mais equilibrado atualmente é o francês, cara, porque cara, o maior campeão francês da história é o PSG, ele se tornou recentemente, né, nos últimos anos aí, ultrapassou o Saint-Étienne. Só que o PSG não tem nem 15 títulos do campeonato francês, cara. Ligue 1 você tem muitos times ali beirando os dois dígitos, alguns que ultrapassaram dois dígitos, como o Saint-Étienne, o PSG e tal. Mas você não tem aquela dominância, né? Real Madrid tem 36, ó. Obrigado aí pela correção, Matheus. Você não tem aquela dominância, né? Que você tem, por exemplo, na Espanha, na Alemanha, na Itália, né? Quantos a Juventus tem? A Juventus tem 30 e lá vai paulada também, né? Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Em Portugal também você tem ali os três principais times que concentram os títulos, né? Exatamente, Alisson. O Brasileirão é isso, né? Tanto que o maior campeão do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, que tem quantos? O Palmeiras 10, né? Se eu não me engano. O Brasileirão é ainda mais equilibrado, né? Mas enfim, né? Bayern de Munique campeão alemão. Um fator bem interessante sobre esse título é que é o primeiro título. O primeiro não, o último. Primeiro é foda. O último título do Thomas Müller. Palmeiras tem 12. Puta que lá, América. Mas também eu nunca acerto o número de título brasileiro do Palmeiras, cara. Eu sempre chuto 9, 10, 11 e sempre é um a mais do que eu tô imaginando. Mas tá aí, Palmeiras tem 12. O Bayern de Munique tem 20 títulos nacionais, títulos de campeonato nacional a mais do que o Palmeiras, pra você ter uma ideia, né? Como eu tava dizendo, esse foi o último título do Thomas Müller pelo Bayern de Munique, né? A gente já sabe agora que o Thomas Müller
vai deixar o Bayern de Munique, a gente ainda não sabe qual é o futuro dele, né? Eu tava pensando que talvez até o Thomas Müller anunciasse a aposentadoria, beleza? Ah, se bem que ele vai jogar o Mundial, não vai? Então pode ser que ele ainda consiga conquistar mais um título pelo Bayern de Munique, né? Existe essa possibilidade. O Bayern de Munique é um dos favoritos a conquistar o Mundial, né? Então não vamos cravar aqui que é o último título dele pelo Bayern de Munique, mas é pelo menos o último título alemão dele pelo Bayern de Munique. E assim, rapaziada, o Thomas Müller conquistou a sua 13ª Bundesliga, a sua 13ª salva de prata, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 títulos da Bundesliga, igualando Ryan Giggs, beleza? O Ryan Giggs que conquistou 13 títulos da Premier League. Cara, é uma parada surreal, né, bicho? Um jogador só. 13 títulos de campeonato nacional, irmão. É mais do que o Palmeiras. Porra, é muito troféu, cara. E assim, esses caras meio que eles simbolizam uma era de dominância, né? Tipo, o Thomas Müller, ele simboliza essa era de dominância do Bayern de Munique na Bundesliga, que é uma era de dominância como nenhuma outra na história do futebol alemão. Assim como o Ryan Giggs simbolizou a era de dominância do Manchester United, do Alex Ferguson na Premier League, né? Conquistou 13, cara. O Giggs é muito doido, cara. O Giggs não faz nenhum sentido, cara. Porque realmente é uma época completamente bizarra, né? Todas as Premier League do United, o Giggs estava. O Giggs, ele tem 20 títulos o Giggs. O Manchester United tem 20 títulos do campeonato inglês, 13 na era Premier League, 7 na era clássica, esses 13 na era Premier League, em todos eles o Giggs estava, né? Ele tá no primeiro lá nos anos 90 e ele tava no último aí, em 2013, justamente ali na reta final da carreira dele, beleza? E o Thomas Müller aí igualando esse número é realmente uma parada surreal, cara. É muito, muito, muito troféu pra um cara só ter, né? Só que a estrela do dia, o grande nome desse título vai ser o Harry Kane, né? Tipo assim, o Bayern de Munique ele tem tanta Bundesliga que a essa altura talvez seja até difícil de diferenciar uma da outra. A não ser que você seja aqueles torcedores mais fanáticos, né? Mais fanáticos, né? Que aí ele vai conseguir diferenciar cada uma. O maior campeão da Liga é o Real Madrid, Yasmin. O Barcelona é o maior campeão da Copa do Rei, beleza? Se eu não me engano. E o maior campeão da Liga é o Real Madrid. Como eu tava dizendo aqui, essa aqui vai ser lembrada como jogador maior campeão da Liga, se eu não me engano é o Messi. Se eu não me engano é o Messi. Beleza? Acho que se eu não me engano, os dois jogadores que mais conquistaram La Liga são o Messi e o Paco Rento. Eu não me recordo exatamente agora qual dos dois tem mais, mas se eu não me engano é o Messi e o Paco Rento, os dois maiores campeões de La Liga, beleza? Se alguém souber exatamente qual dos dois aí quiser pesquisar, manda aí nos comentários no chat, beleza? Lá no futuro, cara, quando alguém for recordar da Bundesliga da temporada 24-25, vai ser a Bundesliga do Harry Kane, beleza? Vai ser a Bundesliga do Harry Kane, porque é o primeiro troféu dele. E assim, os canalhas dirão que o Harry Kane é tão zicado com taça que o primeiro troféu dele nem é uma taça, é um prato. Eita, bicho danado, ele não vai nem poder fazer esse movimento aqui, ó, taça, né? Vai ter que, é um prato, né? É um negócio plano, né? Foi muito fofa a reação dele, cara. Ó, assim que terminou o jogo do Bayer Leverkusen, ele simplesmente tweetou um troféuzinho, ó. Esse tweet aqui do Harry Kane, cara, é como se fosse, aí, tá aí a taça, tá aí o troféu. Ei, seus merda, vocês param de me encher o saco. Porque assim, o Harry Kane ele já tava tiltado com isso aqui, né? Fala, Weevil, o trabalho do Company é fraco apesar do título. O trabalho do Company é fraco apesar do título. Cara, eu vou chegar lá, beleza? Eu vou chegar lá. Vou chegar ainda nessa questão do Company. Na verdade, sim, eu não vou entrar muito nessa live, porque eu ainda quero fazer um vídeo específico. Tipo assim, quando a temporada acabar, eu vou fazer alguns vídeos específicos sobre a temporada de alguns times, beleza? E aí vai ter um pra falar sobre essa temporada do Bayern de Munique, mais especificamente focado no trabalho do Vincent Kompany, que foi um cara que eu mesmo duvidei bastante, né? Tem um vídeo aí no canal em que eu fico 20 minutos questionando como que um técnico rebaixado na Premier League foi parar no Bayern de Munique, né? Então, vai chegar a hora, beleza? Vai ter vídeo do Barça? Vai, com toda certeza, né? Quando a temporada do Barça não estiver concluída. Ele também tweetou um vídeo, né? Ele tweetou um vídeo aqui com os caba do Bayern de Munique, né? Lá tá, geral enchendo o rabo. My friend.
bicho dessa hora já tá mais mamado de cachaça que o caralho voador, meu. Não tá nem aí pra nada. E tá correto! Tem que comemorar mesmo, cara, porque ele esperou muito tempo por isso. E como eu disse, o Harry Kane já tava ficando um pouco tiltado, cara, porque perguntavam muito pra ele sobre isso. Recentemente ele até falou que não pode ser algo que mexa com a cabeça das pessoas, que vai atrapalhar a avaliação do trabalho dele. E assim, de fato, cara, o Harry Kane é um dos maiores atacantes do futebol europeu nos últimos 15 anos, com toda certeza. É um dos maiores atacantes da história da Premier League, com toda certeza. E independente se ele conquista ou não conquista nenhum troféu. Claro que os troféus são muito importantes, né? Grandes jogadores como o Harry Kane vivem para tentar conquistar troféus. E ele já chegou muitas vezes perto, né, cara? O cara tem vários vice-campeonatos. Isso aí é vice-campeonato de Euro, né? 2 vezes. Tem vice-campeonato de Champions, vice-campeonato de Premier League. Então, assim, é óbvio que ele tava precisando dessa taça, mas não é como se apenas isso fosse definir o legado dele, né? Confirmado Inglaterra campeão do mundo em 2026. Sei não, hein? Thomas Tuchel é um baita treinador, cara. Eu acho que a Inglaterra vai chegar forte pra Copa de 26, tá? Eu já tô dizendo isso desde que o Tuchel assumiu, porque eu acho que o Tuchel é um baita treinador e é um treinador bem acima da média no futebol de seleções, cara. Então, eu não iria duvidar. Assim, talvez, cara, o Kane fosse só questão dele ganhar o primeiro e o resto viria depois. É igual o ketchup lá do Cristiano Ronaldo, né? Quando sai a primeira bombada de ketchup, vai sair o resto, né? É tipo a carreira de seleções do Messi. O Messi passou a carreira inteira tentando ganhar um troféu de seleções. Aí depois que ele ganhou um troféu, ele ganhou um monte em seguida, tá ligado? Então, cara, o Kane tem 31 anos, cara. Vai fazer 32 agora em julho. Então, pô, ele ainda tem mais, sei lá, uns 4, 5 anos de alto nível jogando. Pode ser que ele ainda consiga terminar a carreira com uma boa sala de troféus, cara. Pode ser. Também pode ser que não, não sei, cara. Mas enfim, o primeiro tá aí. Ninguém mais vai estar enchendo o saco do homem perguntando do título, né? Quando ele for votar agora, finalmente vão deixar ele votar, vão deixar ele exercer o seu direito como cidadão, porque agora ele tem um título pra chamar de seu, beleza? E assim eu fiquei muito feliz, cara, porque, pô, o Kane merece, né? O Kane é um senhor atacante, é um senhor centroavante, é um monstro de jogador, tá? E eu sempre fiquei muito triste, cara, como algumas pessoas que deveriam ser profissionais, falar do futebol de maneira profissional, toda vez que iam falar do Harry Kane, só conseguiam resumir ele a isso, tá ligado? Ah, ele não ganha título. Ah, não, ele é amaldiçoado. Tipo assim, você brincar com isso, beleza, eu mesmo brinco às vezes. Agora, você querer fazer uma avaliação séria sobre o Harry Kane e querer resumir ele, ah, não, ele não ganha título, ele é zicado. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Não faz absolutamente nenhum sentido, né, cara? Espero que venha mais, né? Espero que venha mais por aí. Ainda esse ano ele vai disputar mais 2, né? A Supercopa da Alemanha e o Mundial de Clubes, né? Quem sabe ele não consegue encaçapar mais um. Cara, pior que mesmo se ele ganhar o Mundial de Clubes, ainda não vai ser uma taça, né, cara? Porque se o troféu da Bundesliga definitivamente não é uma taça, o do Mundial de Clubes muito menos é uma taça. O do Mundial de Clubes é qualquer coisa menos uma taça. É sei lá, o que o diabo é aquilo, é aquele negócio que tem na abertura de Game of Thrones. Mas definitivamente não é uma taça, então talvez o Harry Kane ainda tenha que esperar um pouco mais para ganhar a primeira taça, de fato. Ele tem que ganhar a Copa da Alemanha, né? A Copa da Alemanha é o troféu mais taça possível. Não existe troféu que seja mais taça do que a Copa da Alemanha, né? Inclusive é um baita de um troféu bem bonito, cara. Um dos troféus mais bonitos do futebol, com toda certeza. O Bayern de Munique confirmou o título na 32ª rodada, com 76 pontos contra 68 do Bayer Leverkusen, beleza? Tem aqui o Harry Kane como o garçom do torneio, com 24 gols, e o Olise como o assistente do torneio, aqui com 13 assistências, beleza? E aí aqui eu quis mostrar uma comparação para vocês com como estava o Bayer Leverkusen na 32ª rodada da Bundesliga na temporada passada. Porque assim, uma coisa que vale a pena dizer, o Marquinhos, o Harry Kane tem 31, vai fazer 32 em julho, beleza? Uma coisa que vale a pena dizer, esse Bayern de Munique do Kompany não ganharia a Bundesliga da temporada passada, tá? O que, assim, não é um demérito, não é que você diz, ah, não, o trabalho é ruim por causa disso. Mas é fato. Porque o Bayer Leverkusen da temporada passada, ele era um time muito acima da média, até dentro da própria história do futebol alemão, né? Tanto que, se eu não me engano, a única temporada que superou aquele Bayer Leverkusen da temporada passada em número de pontos na Bundesliga foi o Bayern de Munique da temporada 12-13, ou foi da 13-14, não vou me lembrar exatamente, mas acho que foi da 12-13, que eles fazem 91 pontos, tá? Se eu não me engano, foi na temporada da Tríplice Coroa.
Então aquele Bayern Leverkusen da temporada passada era um time completamente bizarro. Ele tinha 84 pontos na 32ª rodada e ele terminou o campeonato com 90, beleza? Terminou o campeonato com 90 pontos. O Bayern de Munique nessa temporada foi campeão agora na 32ª com 76, ou seja, ele tem 8 pontos a menos do que o Leverkusen tinha na temporada passada a essa altura. E se o Bayern de Munique vencer as últimas 2 rodadas, ele vai terminar com 82. Ainda 8 pontos atrás do que terminou o Bayer Leverkusen da temporada passada. Então, assim, isso é uma coisa que vale a pena pontuar, né? Que, assim, o Kompany conseguiu, beleza, chegar, assumir, ganhar a Bundesliga com o Bayern de Munique, mas ele também teve que contar com uma queda do Leverkusen, né? O Leverkusen nessa temporada não conseguiu manter a pegada da temporada passada, né? Foi um time inferior. Eu não acho que tenha sido uma temporada ruim do Leverkusen. A grande realidade é que, dentro da história do Bayer Leverkusen, essa temporada dá para ser considerada uma temporada boa. Tipo assim, irmão, você ser vice-campeão alemão, garantido na Liga dos Campeões, ter chegado no mata-mata de Champions, pô, é uma boa temporada pro Bayer Leverkusen, tá ligado? É porque a temporada passada foi muito acima, fora do normal. Os caras ganhar a Bundesliga, a Copa da Alemanha e chegar na final da Europa League. Fala, Felipe. Payet é um jogador que não tem título também. Não tem, exatamente, né? Tem o Payet, tem o Son Heung-min aí também do Totão da Márcia, né? Tem outros exemplos aí, né? É que o Payet nunca foi para clubes de disputar troféu, né? Mesmo agora que ele tá no Vasco, ele chegou no Vasco numa fase horrível da história do Vasco. Então também não teve a oportunidade de disputar troféu de verdade assim, né? E quando ele foi para a França, para o Olympique Marseille, que é um clube grande, é um clube relevante, mas, né? França atualmente disputar troféu só se você for o PSG. Essa que é a realidade. No geral, talvez assim você possa discutir o saldo dessa temporada do Kompany, que é o que eu pretendo fazer, tá? Quando eu for fazer um vídeo específico para falar sobre a temporada 24-25 do Bayern de Munique como um todo, beleza? Mas o importante era devolver o Bayern de Munique ao topo do futebol alemão, que assim, cara, com todo o investimento, todo o poder do Bayern de Munique, ele precisa estar sempre no topo do futebol alemão, né? Não tem como, nenhum time ali na Bundesliga chega nem perto de ter a força, a influência do Bayern de Munique. Então, acabou que nem demorou, né? Tipo assim, você vê o caso da Juventus. A Juventus perdeu a dinastia, mas tá até hoje. A Juventus perdeu a dinastia aqui, em 2021. E a gente tá em 2025 e desde então a Juventus não chegou nem perto de conquistar outra Série A. Já o Bayern de Munique perdeu a dinastia na temporada passada, mas já conseguiu voltar ao topo, né? Nas últimas, 13 edições da Bundesliga, o Bayern de Munique conseguiu vencer 12. É simplesmente brutal, cara. É uma dominância realmente inacreditável, beleza? Vamos ver como é que eles vão estar aí no Mundial de Clubes, né? O Bayern de Munique está no grupo com Benfica, Boca Juniors e Auckland City. Não tem nenhum brasileiro, né? Pelo menos na fase de grupos, nenhum brasileiro vai ter que tretar com o Bayern de Munique, beleza? Vamos acompanhar aí esse último torneio deles nessa temporada para ver como é que vai finalizar aí a temporada 24-25 para o Gigante da Baviera. Beleza?